Obrigado, evangelista Silvio. Que a doce paz do Senhor esteja contigo. Amém. Tomai vosso assento, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou um tanto preocupado. Tantos anos que nós estamos nesta lida. Entretanto, cada vez que eu me coloco aqui, parece que é a primeira vez. E hoje, o peso é um pouco maior, porque me foi passada uma temática, lealdade e deslealdade, e aí eu vou falar de um Deus fiel para os seus fiéis. Não entenderam? Eu vou falar de um Deus fiel para os seus fiéis. Aleluia. Mas, quando me foi dado esta oportunidade, esta honra, vindo da parte do pastor Cirso, meu amigo, meu pastor, nós trabalhamos juntos, e aqui está o Joabe, seu filho, nosso amigo, tivemos um pouco juntos, né? E o Joabe é aquele, na época era solteiro, aquele garoto aquele homem, aquele jovem fácil da gente se apegar, né? E a amizade ficou. Nós tivemos um período com o pastor Cirso que foi muito bom, e dentro daquela situação, Deus usou o pastor Cirso para cumprir uma palavra que ele tinha me dado há 1 ano e meio atrás. E Deus tem os seus caminhos. Amém? Quero agradecer também o evangelista Silvio por ter também me ligado, convidado. Muito bom estar com o pastor Clayton, dividindo esse compromisso. E aos meus alunos que deixei aqui em Sara, encontrei um ali e perguntei se tinha outros, já faz algum tempinho, e eu lembrei dele porque ele chegou perto. Que a gente vê muita gente, conversa com muita gente, né? E às vezes, quando não fica junto, a gente perde um pouco a fisionomia. Eu tenho, irmãos, 4 assuntos para abordar. Na realidade, 4 aulas. Seriam 5, mas eu deixei um assunto fora. E tenho 4 aqui. Significados de lealdade e deslealdade. Isso aqui é bem pontual. Lições sobre lealdade, a importância da lealdade e estágios da liberdade, que é o assunto mais vasto, e isso vai ficar para amanhã. Vamos tentar cobrir esses 3 primeiros aqui, e então vamos lá, sem demoras. Lealdade. Respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Aqui é tudo termo técnico para você, né,
ter uma noção mais exata do caminho que nós vamos trilhar, porque eu não vim aqui com esse propósito e não quero que você espiritualize aquilo que não deve ser espiritualizado. Eu quero que você entenda como assunto a ser tratado no campo da razão, do entendimento. O emocionalismo nós vamos deixar um pouquinho para a hora que precisar dele. Agora nós vamos lidar com a razão, com o entendimento. Porque se você não conseguir entender o que seja lealdade e deslealdade cientificamente, no campo espiritual não vai fazer nenhuma diferença para você. Então você precisa primeiro entender isso aqui, para depois você começar a perceber, porque nós vamos sair daqui logo, logo e entrar no campo espiritual. Mas você precisa estar, né, com um lastro feito, com uma base feita, para que você possa se aperceber daquilo que nós vamos estar juntos aqui administrando. Então, lealdade, respeito aos princípios e regras. Então nós vamos lidar com princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Lealdade. Honra, princípio que leva alguém a ter uma conduta ilibada, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade, à família e à igreja. 2, probidade, qualidade do que é probo, íntegro, honesto, reto, sem desvios. Isto é lealdade. Então, lealdade é algo que é sem desvios, que é reto, moralmente irrepreensível, casto, inteiro, sem diminuição nenhuma, é pleno e é permeado de honra. Isto é lealdade. Dois, lealdade, fidelidade aos compromissos assumidos. O leal, ele não protela. O leal, ele não relativiza. Nós vamos usar muito esse termo aqui. O leal, ele não usa o campo do relativismo. Ele não embruma, ele não enrola. Ele não deixa para depois. Ele assume com fidelidade, com honra e com probidade os seus compromissos. Aquilo que ele disse, ele cumpre. Isto é lealdade. Em terceiro lugar, a lealdade, podemos entender lealdade como o caráter do que é inspirado por este respeito ou fidelidade. A lealdade e deslealdade, daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre fidelidade e infidelidade, que é a mesma coisa, é sinônimo aqui. Lealdade fiel, deslealdade, infidelidade. Caráter do que é inspirado por este respeito ou fidelidade. O que é fidelidade? Caráter do que é fidelidade, deixa eu mudar aqui. Aí não dá. Estou apertando o botão errado, aí não dá, né, gente? Ai, ai. Eu tenho muito tempo, né, irmãos, para ficar me perdendo aqui. Vamos lá. Fidelidade. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo. Zelo. Respeito por alguém ou algo. Lealdade. No sentido figurado, lealdade e fidelidade ao rei. No sentido espiritual,
lealdade ao departamento que sirvo, lealdade ao líder do departamento que tenho, lealdade à família, à esposa, ao esposo, aos filhos, lealdade, enfim, e ao pastor da congregação e lealdade ao pastor sênior, ao pastor Cirso Ferreira de Lima. Lealdade. 2, constância nos compromissos assumidos com outrem. No sentido figurado, você tem um compromisso partidário. Lembra de alguns partidos aí? Lembra de algumas religiões que morrem, se explodem, matam, porque eles são constantes no compromisso que assumiram e vão às extremas. É lógico que eu não estou fazendo apologia isso aqui, estou condenando. Mas, no sentido de que nós vamos entrar aqui, fidelidade é constância nos compromissos assumidos. E não importa. Está caindo canivete. Você vai dar um jeito de fazer um guarda-chuva de zinco e vai assumir o seu compromisso. Ok? Não importa. Assumiu o compromisso? Compromisso executado. Não tem o que fazer. Ou então não é fidelidade. Ou então não tem lealdade. Gente, essa nossa fala de hoje e de amanhã, ela deve ser entendida de uma forma simplesmente absoluta, porque na fidelidade ela não tem margem. A fidelidade e a lealdade não dá margem para você dar aquele jeitinho típico do brasileiro, ou seja, relativizar. A Bíblia não relativiza a fidelidade, ou é fiel ou não é. Não tem 99,9% de fidelidade, não existe isso. Ou é 100% ou não é. Ou você é fiel 100% ou não está dentro do campo da fidelidade. Ontem, quando o Joel falava aqui do campo do campo do sagrado, eu até me emocionei ali, senti a presença de Deus, porque nós não conversamos em nenhum momento, nós três, mas o meu assunto passa profundamente pelo campo do sagrado. A lealdade é fruto dos limites do sagrado. E aquele que está dentro dos limites, ou se propõe a tratar com a fidelidade, a agir através da fidelidade, porque este campo, este terreno, esse limite exige de quem pisa lá, é preciso que ele assuma a fidelidade, porque aquele que o convidou, aquele que o alistou é fiel. Se ele não tem como aquele que quer participar ser meia boca. Que me desculpem aqui os pedreiros, mas quando a gente contrata um pedreiro, esse camarada é meia colher, meia boca, faz a coisa toda errada, tudo torto, a parede, o prumo dele é assim, a linha dele é assim. Irmãos, dentro do campo da fidelidade não existe isso. Ou você é fiel ou está fora. Ou vai sofrer as consequências de pisar o sagrado. Não tem jeito. Fidelidade. Jesus saiu de novo aqui. É coisa do inimigo. Constância de hábitos e atitudes. Aqui eu estava falando no sentido figurado do partido fiel, e no sentido, e no campo espiritual. Nós temos constância nos nossos compromissos com quem? Com Deus, com Cristo, com a palavra, com a igreja, com a liderança, com o homem de Deus estabelecido. E ponto.
Fora disso, não é leal, é deslealdade. 4, compromisso rigoroso com o conhecimento, exatidão, no sentido figurado, exatidão da pesquisa acadêmica. Você que tem um curso, que é formado, você estudou lá química, física, matemática, seja lá o que for, você vai retratar fielmente aquilo do qual você buscou. No campo espiritual, irmãos, nós temos o compromisso rigoroso de agir com exatidão para com o campo teológico, a Bíblia. E aqui vem uma pequena citação. Nós somos um povo que não gostamos da exatidão teológica, porque ela nos faz pensar. A exatidão teológica, ela revela, na realidade, quem somos. E nós gostamos muito do campo do emocional. Vamos lá. Vamos para frente. Não posso me aprofundar demais. Deslealdade. Vamos ver agora? É o oposto, né? Se lealdade é aquilo, então vamos ver a deslealdade. Jesus. Ausência de lealdade, falsidade, perfídia. Ausência de lealdade, ausência de respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Se a fidelidade são princípios que norteiam a honra e a probidade, a deslealdade é aquilo que zera isso, é aquilo que bota no lixo. Acabou a honra, acabou a probidade quando se age com deslealdade. Isso, irmãos, dentro, porque nós estamos dentro do campo do sagrado, dentro do campo do sagrado, a deslealdade é morte. Isso vocês já ouviram aqui ontem, né? É morte. Eu brinquei aqui, mas eu vou ter que expulsar o bicho aqui. Sim. Falsidade. Qualidade do que é contrário à verdade, ou o que dela se aproxima apenas na aparência. Então, a lealdade é honra. A deslealdade é a ausência da honra e da probidade. É a ausência da verdade, é a falsidade. E a perfídia, o que é? Ato ou qualidade de pérfido, que falta fé jurada, herege, desleal, traidor. Está ficando bom? Nós vamos então, irmãos, lidar com isso aqui. Qualidade do que é ou quem é desleal. Quem é desleal, ele deixa transparecer a ausência de lealdade, que desrespeita os princípios e as regras estabelecidas. Quem é do comércio aí, usa muito essa expressão, né? O meu concorrente lá é desleal. Isso, aquilo é desleal. E no campo espiritual? A deslealdade dentro da igreja é um sentimento, e muito mais que um sentimento, é uma atitude devastadora. Aonde ela passa,
ela vai deixando rastro de morte. E o que mais me impressiona, irmãos, nisto, depois que eu comecei eu fiz esse curso lá em Barra Velha, com Robert Du, ele é o representante do Dag, que é o pastor da Igreja do Farol, na África, e a firmeza como ele deu esse curso lá, assustou 90% da plenária. Esse camarada é muito rígido, esse camarada é muito grosso, esse camarada não respeita. Os obreiros saíram falando. Porque lidar com lealdade e fidelidade é isso. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Existe o meio casado? Existe o meio noivo? Aí para dizer meio namorado, isso pode ter, né? O camarada deu uma piscada lá, a menina, ou então a menina deu uma piscada, o rapaz acha que é para ele, mas não era para o cara que estava atrás. Aí ele ficou meio namorado. Bom, mas no sentido espiritual não dá. Não tem como ser meio fiel, ou 90% fiel. E eu me assustei um pouco lá na Barra Velha. Você estava lá, né, senhor? Eu me assustei um pouco com a quantidade de pessoas que saíram maniando a cabeça. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Você sabe, né? Sabe, né? A palavra veio, a palavra deu de frente, mas deu um soco no peito daquela turma. E eles relativizaram a palavra de Deus, fazendo comparações. Eu não. Isso aí é bom para fulano ali, isso é bom para o Joabe. Para mim não. Eu sou justo, eu sou fiel. Ele que não é. E aí saíram reclamando e reclamando. Bom, esse negócio aqui está me dando um baile, gente. Que coisa. A deslealdade, ela tem os seus caminhos, os caminhos da falsidade, o caminho da perfídia, o caminho da dissimulação, o caminho da traição, o caminho daquele que se apresenta como honesto, mas o verdadeiro sentimento dele não é a honestidade, é a desonestidade, que apresenta conduta traiçoeira, falso, desonesto, que é infiel. Ação desleal, ela é um ato de trair a confiança recebida. O pastor acha o Celso Batistotti, que lhe dá um cargo, e aí ele começa a iludir, a enganar, a trair. Ele começa a agir de uma forma que, dentro do caminho da deslealdade, ele não se apercebe, porque a deslealdade é um processo. Eu vou falar disso amanhã, mas só para concluir o raciocínio aqui. É um processo do qual ele se alimenta com a mudança do próprio caráter do mutante.
Ele entra numa trilha, ele entra num caminho que ele é. Ele é a peça principal. Ele é o mutante. Ele não se apercebe disso, e lá no final da estrada, ele já não é mais aquele Celso líder, honesto, companheiro, verdadeiro, mas ele sofreu uma mutação de tal soma que não sobra mais nada no sentido espiritual a não ser a morte. E para esta morte a Bíblia chama de rebeldia, e para o rebelde é a retirada. Vamos para frente. A importância da lealdade. Mas isso é para amanhã. Deixa eu fechar essa aqui. E voltar aqui para nós dar sequência. Lições de lealdade. Vamos lá. 1 Coríntios, 1 Crônicas. Abre lá. Esse é o nosso texto base. Crônicas, 1 de Crônicas 12 e 17, 18. Uma atitude de Davi, quando ele elege outros guerreiros, que diz assim: Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: se vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se não é para me entregardes aos meus inimigos sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de vossos pais veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe dos 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez chefes de tropas. A lealdade, toda lealdade vivida por quem anda no espaço do sagrado, é benefício da multiforme graça que há em Cristo Jesus. Se você olhar, irmãos, você líder, faz assim um retrospecto rápido. Quem era você ontem? Ai. Você nem gosta de pensar, né? Mas não tem vergonha nisso. E nem medo. Isso tem louvor. Isso deve gerar louvor, gratidão, dependência. Ontem eu era, hoje não sou mais. Ontem eu estava, hoje eu não estou mais. E é interessante notar, irmãos, que a multiforme graça, isso é interessante, né? Porque a multiforme graça, ela está, através de Cristo, a nosso favor. E num culto nós temos adolescentes, juvenis, jovens, adultos, meia-idade, e que é a minha turma, e tem a turma da terceira idade. E a multiforme graça, de uma maneira sem que o pregador conheça a multidão que está lhe ouvindo, quando há interesse, porque tem que ter interesse, né? Quando há interesse de lá para cá, a multiforme graça sempre tem uma bênção reservada para cada um
que está dando seu culto a Deus. No campo da lealdade, e dentro do espaço do sagrado, este benefício da lealdade, ele, como foi dito ontem aqui em outras palavras, ele não é fruto do meu próprio entendimento, ou posição, ou querer, ou mérito meu. Isto é fruto se eu estou trilhando o sagrado e se eu estou lá dentro de alguma função, a multiforme graça também ela providencia a lealdade. Quando eu permito. Porque, irmãos, nós precisamos entender aqui, ontem o pastor Paulino falou de Armínio, né? Os arminianos, e eu até dei uma risada porque é bem isso, porque nós não somos calvinistas, né? Calvino, ele crê na graça de uma forma diferente e ele não aceita o livre-arbítrio. E eu quero falar aqui sobre o livre-arbítrio. A graça, meu Deus, cada vez que eu boto o dedão aqui, atrapalha tudo. A graça é fruto de um benefício que eu não merecia, mas que ele está ao meu alcance, se eu quiser. Deus precisa contar com o teu entendimento, o teu bom senso, de você se aperceber que dentro do sagrado você precisa estar fiel. Dentro do sagrado você precisa estar santo, porque é um lugar separado. Esta é a raiz do santo. Aquela santidade esparramada, irmãos, aquela santidade que é fruto de coisas externas ao padrão bíblico, ao padrão de Deus, isso é deslealdade para com Deus. Isto é falta de lealdade teológica. Quando nós colocamos pontos de externos para citarmos santidade. Não, fulano é santo, olha lá, homem de Deus. Homem de Deus, irmãos. Homem de Deus, ele tem a sua vida pautada na lealdade. E uma das razões de ser fiel a Deus é seguir aquilo que Deus revelou a nós, que é a palavra. Então, lealdade requer entendimento teológico. Eu quando Deus me chamou para o seminário, semana passada, alguns da minha igreja lá em Itajaí disseram: mas Celso, tu já trabalha com a mocidade, tu vai para o seminário, aquilo lá é uma fábrica de fazer desviado. Tu vai lá estudar teologia? Não vai não, rapaz, vai não, tu vai vir de lá desviado. Aí isso já faz semana passada. Então, hoje o conceito já mudou um pouco, né? Hoje a igreja já vive quase uma outra realidade, mas ainda tem muita gente, irmãos, que quando fala em teologia, eles ficam assustados. Não, esse negócio de teologia, isso é frio. Lealdade só existe quando eu tenho os princípios claros diante de mim. E para ter conhecimento de princípios, eu preciso ter conhecimento. Senão não tem como. A ignorância não me aponta princípios. Ou aponta, doutor? Tem como. A falta de conhecimento dos princípios estabelecidos por Deus não me levam à lealdade. Muito pelo contrário. Vão me levar à traição, vão me levar à dissimulação, vão me levar à perfídia, vão me levar a caminhos que vão me levar à morte. Porque me falta o conhecimento. Você lembra disso? Me falta o conhecimento? O que é que traz isso? O que é que Deus diz sobre Israel? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eles não tinham as normas dos princípios pelos quais eles precisariam ser regidos. E como eu estava dizendo, eu preciso aceitar, viu, amados? Eu preciso aceitar
que é o livre-arbítrio. E não relativiza, por favor. Ah, se Deus quiser. Não faça isso. Deus quer. O problema não é se Deus quer ou não. O problema é se eu quero ou não. Eu quero. E aí, irmãos, eu sou forçado a dizer o seguinte: tem muita gente que não quer a teologia porque não quer que aquela palavra lá bíblica se cumpra. Eles não vêm para a luz porque eles não querem que as suas más obras sejam reveladas. Eles querem ficar na meninice, eles querem ficar na ignorância, eles querem ficar no paparico. Sabe, muita gente não cresce em teologia porque eles querem ser paparicados, sabia, Jó? Que lá Paulo disse: não, o irmão fraco tem que ter compaixão dele. Olha, gente, o fraco é o que não conhece, Paulo estava dizendo, e eu tenho um pensamento para isso. Eu considero a pessoa fraca até o momento em que ele não me ouviu. A partir do momento que ele ouviu, a partir do momento que ele está na escola dominical, a partir do momento que ele está estudando teologia, a partir do momento que ele quer se inteirar dos princípios e regras pelos quais ele deve ser pautado, não tem mais meninice nele. E aí ele tem que ser tratado agora como um adulto espiritual, e não mais como um bebê espiritual. E tem muita gente que se esconde atrás deste manto. Não, mexe comigo não, que eu sou bebê. Mexe comigo não. Ô, meu irmão, não queira ser bebê não. Queira não. Vamos lá. 9:05 já? Ele me disse que eu vou até 10:40. Que bom. Vamos lá. A lealdade, ela requer convicção plena. Eu preciso ter convicção de onde estou. Eu preciso ter convicção daquilo que estou aprendendo. Eu preciso ter convicção sobre a minha igreja. Eu preciso ter convicção formada, plena, sobre a minha liderança. Eu preciso ter convicção sobre a autoridade espiritual que está sobre mim, que é a liderança do homem de Deus. Eu preciso ter convicção disso. Quando eu não tenho, eu sou uma presa fácil. Quando eu não tenho, quando eu não me permito chegar nesta condição plena de ter convicção. Tipo, qual é o marido que duvida da fidelidade da sua esposa? Qual é a esposa que duvida da fidelidade do seu esposo? Eu estou falando isso em termos normais, tá? Sem o mar estar agitado, em termos normais. Nenhum marido ou nenhuma esposa, até que se prove ao contrário, não é? Dorme-se tranquilo, descansa tranquilo, viaja tranquilo, sai tranquilo. A gente só não entrega muito tranquilo o cartão, né? Não dá para entregar com muita tranquilidade. Mas eu sou feliz que a minha não gosta do meu cartão. Ela sabe que o limite é pouquinho. Vamos lá. Bem, a palavra aprendizado, oração, dedicação e obediência, ela faz parte de uma convicção plena. Nós somos eternos aprendizes. O dia que você chegar à triste conclusão de que não precisa mais aprender, dia fadonho esse. Nós somos, irmãos, eternos aprendizes. Uma frase muito comum, né, que você já
já ouviu, só para relembrar, o fato de que a gente fala que eu já sei isso, eu já sei aquilo, e quando nós falamos estas bobagens, e dentro do campo do espiritual, como é que se revela essa atitude de falta de interesse, de aprendizado, de dedicação e de obediência? Culto de ensino? Cansado. Eu trabalhei muito. Hoje eu tive que trocar 10 pneus de carreta e eu estou estourado, a minha coluna está aqui. Eu não vou lá. É culto de ensino. Escola dominical? Não. Faz isso. Faz isso. Tu vai comprar uma guerra. Tu vai abrir uma guerra com uma meia dúzia de crentes da igreja. Se tu convidar 3 vezes para eles virem para a escola dominical, eles são capazes de dizer: que irmão, ele não é escola dominical, aquele professor lá, eu sei mais do que ele. Vou lá não. O sentimento de ser aprendiz, ele precisa estar sempre em nós. Nós precisamos aprender sempre, sempre. Lembra alguma coisa quando se fala em aprendiz? O que é que Jesus disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E esse aprender, irmãos, ele está no sentido contínuo. Aprendei sempre, eu preciso sempre, eu preciso sempre, eu preciso sempre. A obediência. Quem não tem convicção plena não consegue obedecer. Eu tive, pela esposa, 3 filhas. Enquanto crianças, numa fase bem infantil, elas tiveram uma certa dificuldade em aprender a obedecer o comando da minha voz e o comando da voz da esposa, e elas insistiram algumas vezes em não obedecer. Toda criança faz isso. E abrindo uma janelinha rapidinho. E quando o papai acha bonitinho, olha que bonitinho, ela me deu um tapa no rosto. Olha que bonitinho, ela fez isso. Olha que bonitinho, ela fez aquilo. Tá difícil o negócio lá. Porque a criança, ela precisa aprender o comando, ela precisa ouvir a autoridade. E não por espancamento, e não por surra, apenas por ouvir. No sentido espiritual, irmãos, isto quer dizer que a nossa obediência, ela deve ser voluntária. Alguns crentes, eles só obedecem, Joab, quando vem alguém aqui e usam uma teologia, aquela teologia de que Deus é carrasco, de que Deus tem uma foice na mão, de que Deus está com o calabouço pronto, de que Deus está com o exército dele pronto, e ele diz: você aí, de camisa, eu vou dar uma cor para não ser ninguém, a cor de burro quando foge, Deus vai te pegar ali na esquina, Deus vai te pegar ali. Esse crente, ele só obedece na marra, ele só obedece quando é ameaçado, e de uma forma grosseira, de uma forma estúpida, porque Deus não pega ninguém, Deus não pode, Deus a mão dele é para abençoar, está para converter, está para salvar, está para libertar, nunca para destruir. Pastor, que teologia é essa? É o livre-arbítrio, é a lei da semeadura. O juízo de Deus, ele é feito através da lei da semeadura, por enquanto, depois será diferente, mas hoje, no tempo da graça, é isso.
O meu livre-arbítrio determina o quanto eu vou ter ou quanto eu não vou ter de lealdade. Sou eu que determino, não é Deus. A obediência, ela deve ser plena, ela deve ser voluntária e ela deve ser leal ou fiel. Não tem como ser diferente. Lição 2. A nossa lealdade, a sua lealdade deve ser para a mais alta autoridade. Olha, eu adoro o Joabe, mas aquele evangelista Silvio, se eu pudesse dar um chute na bunda dele, eu dava um crentezinho. Mas o Joabe não é o teu líder maior. O teu líder maior é aquele. A tua lealdade, ela não pode ser a subalterna. Ela não pode ser no terceiro escalão. Ela não pode ser no segundo escalão. Ela tem que ser ao primeiro. Mas isso não quer dizer que você não deva lealdade a ele que é teu líder. Você está entendendo? A lealdade final não é ao teu líder. A tua lealdade é ao líder maior, sempre, em todas as circunstâncias. A segunda lição sobre lealdade é essa: a sua lealdade deve ser para a mais alta autoridade dentro do sistema. Sempre a ele. Porque o teu líder lá pode começar a falar feijãozinho com arroz. Ok? E aí você... Mas depois nós vamos falar sobre isso. Surgindo a questão da autoridade, você faz parte aqui da banda aqui. Né? Eu não conheço ninguém, né? Sei de nada. Tu me disse alguma coisa sobre eles? Não. Tu falou? Não. Então é só no campo, né, hipotético. O meu amigo aqui, eu vou usar isso aqui, que ele é mais forte, ele intimida mais. Não, pera, não é gordo, eu disse forte. Né? Ele é mais forte, ele intimida mais. E aí ele começa agora a levar para esse aqui mais fraquinho, que é mais fácil de quebrar. Né? Começa a falar do líder da orquestra. O camarada não sabe, ele é um boçal. É tu, líder? Não me aponta, não. O cara é um boçal, ele não sabe, ele só quer aparecer. E aí, surgindo a questão da lealdade, o subalterno a ele deverá fazer uso da sua severa submissão, da sua lealdade plena, convicta ao seu líder. E cessar, e tentar cessar. Tá? Tu tenta. Você tenta. Só, eu não penso assim não. Eu não vejo assim não. Porque se você calar, você está assinando um cheque em branco para ele. E sabe que tem muita gente que faz isso? O camarada começa a murmurar do pastor, ele baixa a cabeça. Assinou um cheque em branco. Que é isso, meu irmão? Você tem convicção ou não de que o teu pastor é homem de Deus? Você tem convicção ou não que ele foi chamado para estar aqui? Você tem convicção ou não que ele está te levando para o céu? Então, quando a sua lealdade, ela é testada e você simplesmente fica vermelhinho e baixa a cabeça, você perdeu para o desleal, e o desleal ganhou 1 ponto, e vai ficar contigo na mão. Então reaja. Surgindo a questão da lealdade, sua severa submissão deverá ser ao expoente da organização, ou ao pastor presidente. No caso ali que eu usei o exemplo, ao líder do conjunto. Em amplitude maior, ao presidente. Chegou o pastor Celso Batistotti falando mal do pastor Cisto, tu dá uma cortada nele, segura ele. Ou então tu vai fazer parte junto.
Ou então tu vai começar a acender vela para o capeta, porque é o que o murmurador faz. Ou você reage, ou você faz parte. Mas só reage quem tem convicção plena, senão não tem como reagir. Ele vai ficar temeroso, ele vai ficar com medo, ele não vai saber o que dizer, porque está lhe faltando convicção plena. A terceira lição: uma pessoa leal não segura informação ou informações. De que forma isso acontece? Deixa eu dizer quais são as artimanhas que os desleais dentro da igreja usam. Tu faz parte da panelinha do pastor, né? Eu sei. Tu faz parte da panelinha do pastor. Tu tem cara que é a tampa da panela de pressão. Tu faz parte. E tu? Te conheço. Tu é um puxa-saco. Tu anda abrindo a porta e fechando a porta do carro para o pastor. O nosso inimigo, irmão, nesta área, ele trabalha de uma forma fantástica. Ele trabalha no psicológico para te atingir naquilo que não é, para frear a tua lealdade, para inibir o teu comportamento leal. Então ele traz algumas coisas, ele dispara alguns dardos contra você, né? E se você não tiver plena convicção, se você não tiver a capacidade de prestar realmente lealdade à sua mais alta autoridade, você vai ficar com medo. Vai sim, vai ficar com medo, porque eles agem, e eles agem. Lá na minha igreja, eu tenho um camarada que ele é craque em dizer isso. Ele vai naqueles que estão trabalhando comigo. Tu é puxa-saco, né, cara? Tu é puxa-saco desse pastor aí, né? Eu te vi lá, abrindo a porta do carro para ele. Nunca ninguém abriu a porta do carro para mim. E se abrir, não tem nada demais. Não tem nada demais. Mas nunca ninguém abriu. Mas ele sai e vai naquelas pessoas das quais estão trabalhando comigo e mina. E vai, sabe? Vai tirando a areia debaixo dos seus pés. Porque eles trabalham desta forma. De que forma a lealdade se expressa? Ela se expressa através de vários viés, caminhos. Primeiro, respeito total ao presidente. Segundo, acolhimento por completo das orientações recebidas. O que é isso, pastor? Numa reunião geral, o pastor determina, é assim, 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 vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. 3, é transmitir toda a informação acolhida de terceiros. Eu vou descer por aqui, de novo. Aqui eu já fui, eu não vou de novo, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Aí esse irmãozinho aqui, eu vi ele lá no... Ele é magrinho? É. Eu vi ele lá no bar do Antônio ali, tomando uma Coca-Cola, comendo um pastel. Disse, hoje é minha presa, encostei nele. Ô, meu irmão, como é que tá? Bem, tá bom esse pastelzinho aí? Comer um pastelzinho contigo. E aí começa a ladainha. Não era o pastel, ele não está interessado no pastel, ele nem come pastel. Ele nem toma Coca-Cola. É todo chique, sabe? Todo, não me toque, mas foi lá comer um pastel com o irmão para injetar algumas informações no irmão. O irmão recebe aquelas informações
vai para casa, aquilo começou a ferver na cabeça dele. Quem é o alvo da informação? É o pastor. E ele vem para a igreja, primeiro culto, não chama o pastor e não conversa. Segundo, terceiro, um mês depois, o pastor descobre a trama, não por ele, por um outro. E acaba descobrindo que ele foi o primeiro a saber das intenções daquele rebelde lá, mas reteve a informação. Diz uma coisa, amados, o pastor, como homem de Deus, vai pensar o que dele? Que ele é leal? Ou é um traíra junto com o outro lá? Em sã consciência, o que é que você acha? É desleal, traíra. Porque ele soube, mas não veio para o pastor contar. Porque aquele mesmo camarada, um outro dia, já tinha preparado o terreno, foi nele e disse: rapaz, como tem dedo duro por aí, né? Os caras são tudo, não tem caráter, tudo dedo duro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós que andamos no campo do sagrado, o nosso comportamento deve ser correspondente. Aqui não se trata de ser dedo duro, aqui não se trata de ir contra aquele irmãozinho, aqui não se trata de respeitar a fraqueza do irmãozinho, não se trata disso, aqui se trata de lealdade. Se você sabe que existe um campo minado, você não vai permitir que alguém coloque seu pé em cima da mina. Não tem lealdade nisso. Só que aí existe um grande problema, que é o grande problema hoje da igreja, principalmente da liderança da igreja, se relativiza. Se dá mais valor à deslealdade do que à lealdade. Isto é relativizar. Não vou falar nada para o pastor, porque senão, o que é que a igreja vai pensar de mim? Eu sou um delator, sou um dedo duro, faço parte da panelinha do pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós olhamos para dentro do sagrado, que é a igreja, no corpo místico, aqui não tem panela. Aqui não tem preferidos. Aqui não tem turminha. Aqui não tem aqueles que o pastor gosta mais ou gosta menos. Aqui tem um grupo de pessoas que estão andando no santo, que tem o sagrado, que tem a graça e que querem levar aqueles que fazem parte da sua liderança e os seus liderados quer levar ao trono da graça. Ou nós agimos através da lealdade, ou então aqueles que pisam no sagrado e agem de forma desleal, o seu fim será logo ali. Isso nós vimos muito dentro da igreja, irmãos. Não, mas o fulano era uma bênção. O homem pregava como ninguém. Onde é que ele está? No boteco. Onde é que ele está? Está na prostituição. Onde é que ele está? Olha, acabou-se. E aí a gente, poxa, que pena, né? A tristeza. E aquele mais humildezinho, bem, mano, nós temos que fazer uma campanha de oração, que o fulano de tal, eu vi ele fumando lá fora. Irmãos, tudo bem, pode fazer, não tem problema, mas ele colheu o que plantou, porque ele teve a oportunidade de ser leal, ele teve a oportunidade, como foi dito ontem aqui, ele ganhou o convite para entrar. Muitos são chamados, que é
que é a primeira chamada, a segunda é a diaconia, é o serviço, é para o canto santo, é para entrar lá. E Deus tem nos chamado, Deus tem chamado você, que faz parte da liderança, para ser íntimo dele. Então reaja com aquilo que deve ser a lealdade. Sem lealdade nós não vamos prosperar, sem lealdade nós não vamos conseguir, sem lealdade não há como este reino prosperar. E Jesus já disse isso: reino que é dividido entre si não prospera. Se você tomar conhecimento de alguma trama, de alguma informação, por mais simples que você possa entender que ela seja, se você descobrir isso, reter, e se o pastor depois descobrir alguma coisa por terceiro, e se ele descobrir que você reteve a informação, a confiança dele sobre você vai acabar. Acabou-se. Acabou. Há um ditado popular muito certo. Um copo de cristal é como a confiança. Depois de este copo quebrado, ele nunca mais volta ao normal. Quebra um copo de cristal e tenta arrumar para ver se você vai conseguir. Até pode, mas a marca vai ficar lá. Não dá mais, vai ficar marca, vai ficar lá. Confiança, irmãos, é isso. Você precisa lutar para que o teu líder possa ver sempre em você confiança. E nunca marca de que alguma coisa aconteceu. A quarta lição: a lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Aqui é um grande problema a ser trabalhado. Porque, como falei lá no início da fala, há uma boa porcentagem de líderes que são regidos através da emoção do pentecostalismo. A nossa lealdade, ela não pode ser baseada em princípios emocionais, porque a emoção é temporal. Hoje eu estou alegre, amanhã não mais. Hoje eu estou sorridente, porque o pregador veio aqui e trouxe uma mensagem que encheu meu ego, e eu fiquei cheio da graça, falei em língua estranha, e até quis botar a mão na cabeça do pastor e levar uma profecia para ele, fiquei... Emoção não traz arrependimento, emoção não traz correção, emoção não traz perdão, emoção não traz cura, emoção não traz renovação, e emoção não traz entendimento de Deus. Não traz. Ah, pastor, tu é frio. Sou não, já. Sou não. Eu gosto de dar uns pulos que só. Mas todos os pulos meus são pautados no entendimento bíblico, dentro daquilo que eu consigo entender. A minha lealdade jamais poderá ser pautada nas minhas emoções. Suas decisões sempre haverá de reagir por princípios e nunca por emoção. Há muita gente, há muitas pessoas desleais,
Simplesmente elas seguem a turma. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Que muita gente acompanhou Absalão e foram mortos sem saber por que morreram, qual a causa. Porque seguiram Absalão, mas não sabiam por quê. Não sabiam por quê. Simplesmente seguiu a turma. Vamos lá. Os camaradas estavam com o pastor, estou nessa. Tem uma propaganda aí agora, acho que é claro, né? Estou dentro. Tem alguns assim, camarada Leandro, estou dentro. Você vai lá, vai dar um tiro no pastor? Estou junto, estou dentro. Vamos lá. Você já tem arma? Não, não tem, então vai arrumar uma. Eu tenho uma funda lá em casa. Estou dentro. Ele não sabe de nada. Ele não tem nenhum entendimento do que está acontecendo. Mas ele simplesmente acompanha. Porque ele está baseado em emoções. Ele não tem nenhum entendimento de princípios. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe qual é o motivo que está levando aquela pessoa que aparentemente é inocente, mas no sangue dele corre a rebeldia, a traição. Dissimula um bocado de gente dentro da igreja com aparência de santo, como disse, e de piedoso, como disse Paulo. E tem muita gente que vai e acaba morrendo sem saber o porquê. Irmão, se aperceba. Quinta lição, a lealdade, essa aqui é pesada, hein? A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Ai, ai, ai. Vai pegar agora. O quê? Não, fulano? Não. Fulano é teu inimigo, não é meu. Relativizou. Não. Fulano é contra você, não é contra mim. Só que tem o seguinte, pastor Clayton, todos nós estamos dentro do campo do sagrado. E somos uma equipe. O que é que Jesus diz sobre isso? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O inimigo do meu amigo é meu amigo? É? Não, você não disse, você tossiu, né? O inimigo do meu amigo não pode ser meu amigo. E quem age desta forma está faltando entendimento. É impressionante que alguns cristãos afirmem que são apenas amigos de rebeldes. Não. Eu não tenho nada com a causa dele. Eu sou apenas amigo dele. Me engana que eu gosto, gente. Não funciona desse jeito. Não é assim que funciona. Você quer ver? Toda amizade é constituída de significado e irá te afetar de algum modo. De algum modo. Pega um jovem inocente, sadio, com certos princípios. E coloca-o a viver com um marginal, um errado, um traficante, um bandido, um cheirador, um passador de fumo, um roubador de carro. Não, ele só é amigo dele. Até quando ele vai ser só amigo dele? Até quando? Toda amizade, deixa eu reler aqui, toda amizade é constituída de significado, e isso irá te afetar de algum modo. O rebelde que se levantou contra Deus
É preciso dizer isso. Eu vou repetir: o rebelde que se levantou contra Deus, porque aquele que Deus colocou aqui, foi Deus quem colocou aqui, e não é um rebelde que vai tirar, e não é uma meia dúzia de gente que não gosta como ele prega, como ele administra, que vai tirar. Quando cessar o tempo de Deus para o homem que Deus colocou e que é homem de Deus, Deus o afasta de uma forma em que a igreja não sofra, em que as águas, em que a igreja não seja agitada. Mas o que é que o rebelde quer? O rebelde quer destruição, o rebelde quer agitar as águas, o rebelde quer causar dano. Só, irmãos, que o rebelde esquece de uma coisa: ele está lidando com homens, mas homens que têm a plenitude de Deus sobre ele, homens que Deus escolheu, embora sendo homens, Deus escolheu, embora sendo homem, Deus o qualificou, embora sendo homem, Deus disse: tu vais. Eu gostei daquela frase do pastor João Paulino de ontem. Deus não nos chamou porque nós somos de alguma forma especiais, ou porque temos conhecimento, ou porque falamos bem, bobagem, irmãos. Paulo disse que ele deu uns para o aperfeiçoamento dos santos, e ai daquele que se intrometer nos negócios de Deus. Foi o início da minha fala. Falar de um Deus fiel para fiéis. A fidelidade a lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Toda amizade é constituída de significados e irá te afetar de algum modo. E sabe qual é o caminho mais comum para te afetar? A dissimulação. O que é isso, pastor? Vamos ver o que diz o Aurélio, que eu também, burrinho, jumentinho de Jesus, fui no Aurélio. O Aurélio diz assim: simulado, dissimulação, ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções. O rebelde, irmãos, ele não chega com uma mitra na sua testa dizendo: aqui ó, tá vendo? Aqui ó, sou rebelde. Ele não chega desse jeito, mano. Por que ele não chega desse jeito? Porque ele é filhote do capeta. O demônio da feitiçaria está no couro dele. Tem um chefe dos demônios que lida diretamente com ele, que acaricia ele, que faz afego nele. Ô pastor, o que é isso? É o que a Bíblia diz. E eu tenho convicções. Eu estou aqui porque eu tenho convicções. É o que a Bíblia diz. Ocultação por indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos. Hipocrisia, fingimento. O rebelde, irmãos, a principal característica dele é a dissimulação, é a hipocrisia, é duas caras, é um bipolar espiritual. Ele está bem, mas aquilo tudo é fingimento. Dentro dele arde o fogo do inferno. Isso é o que está no coração do rebelde. Ah, pastor, ele é tão bonitinho, pastor. É meu vizinho, queridinho, tadinho. Você já está afetado por ele. Cuidado. Já está afetado por ele. Está chamando o rebelde de bonitinho, de queridinho, meu irmãozinho? Já foi. A dissimulação dele já te pegou. Já passou o laço em você.
Ele fingiu tanto que ele já conquistou a tua simpatia, ele já conquistou a tua lealdade para ele. Isto é o que o dissimulado faz. Isso é um terror. Isso é um terror. Sabe onde está? O pior terror é que não haverá uma morte só. Haverá consequências, haverá mais. Haverá tantas outras. Se esse dissimulado não for parado, se esse dissimulado não for barrado, e se esse dissimulado não for expulso do nosso meio. Meu Deus, tem 500 zero aqui na minha frente. Está vendo? Eu fiquei emocionado aí, ó. Já? Está vendo como a emoção é ruim? Em certos momentos. Meu Deus. É preciso, irmãos, entendermos. É preciso compreendermos que a palavra de Deus, ela tem um caminho. E esse caminho, impreterivelmente, nós temos que acatá-los, reconhecê-los, acatá-los e obedecer os princípios estabelecidos por estas regras, e estas regras quem estabelece não é o pastor. Esta regra quem estabelece não é o professor da escola dominical. Esta regra quem estabelece não é o teu líder de departamento. E estas regras quem estabelece não é você como pastor auxiliar lá de tua congregação. Eu tinha um auxiliar lá no meu campo que eu fui fazer tinha uma festa lá na igreja dele, e ele estava uns 10 dias comigo. Depois eu conto a história dele, vou contar a história dele aqui amanhã. Ele estava uns 10 dias comigo, eu tenho uma festa de ciclo de oração. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero que o senhor faça isso, está bom? Ele levou tanta sorte, e aí já veio um outro irmão, pastor, eu preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui. E aí eu fui dar atenção para aquele irmão, e eu esqueci daquela afronta. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. O camarada chega num campo em 10 dias, ele chega no pastor presidente e diz: eu não quero isso aqui na minha congregação. Que isso? Não dá nem para qualificar isso. Onde é que esse camarada aprendeu isso? Quem lhe deu o título de alguma coisa? Uma besta quadrada dessa. Isso não é missionário, isso é uma besta. Em 10 dias dentro de um campo, ele tem a petulância de chegar e afrontar o pastor e dizer: eu não quero isso aqui na minha congregação. A dissimulação, irmão, amados, é uma das principais armas que o inimigo usa para cultivar, para angariar soldados para a quinta coluna.
Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre a quinta coluna. A sexta lição. Cadê a minha hora? Já passou? Ô Silvio, tu sabe que nós somos amigos, né? Simulação aí. Nós somos... Só um minutinho, senhor presidente, já estou encerrando. Eu tenho visto muito YouTube lá da Câmara, e os caras falam e brigam, e aí o cara bota o sinalzinho lá, ele olha para o seu presidente, com toda a vênia, só um minutinho, já estou encerrando. Estou encerrando. Sexta lição, a lealdade pode custar coisas físicas. Mas ainda na quinta, amados, a lealdade vai romper com amizades quando você se aperceber de que aquela amizade que está forçando você perder a tua pureza, a tua castidade dentro do campo do santo, você precisa romper com aquilo. Ou você rompe, ou você vai se tornar um igual. Em se tornando um igual, espiritualmente você morre. Você cessa. Então, nós precisamos entender que lealdade é a base de princípios e ao Senhor Jesus, a sua palavra e aquele a quem Ele constituiu como o seu homem dentro da igreja. A sexta lição, a lealdade pode custar coisas físicas. Moisés teve que escolher ser leal a Faraó, a Jeová ou a Faraó. Tu quer ser leal a Jeová ou a Faraó? E deixa eu dizer uma coisa para você, lembrar você, Moisés é o segundo homem de maior envergadura de conhecimento, se não o primeiro, está entre Paulo e ele. Não falando em Salomão, não é? Ele foi preparado para ser príncipe, ele sabia toda a ciência do Egito, nada lhe ficou de fora. E quando ele teve que escolher, será que ele dormiu bem naquela noite? Hã? Ele simplesmente escolheu dar ouvidos. Irmã, eu quero ouvir. Irmão, tu não precisa nem dar glória a Deus, tá? Moisés, com todo o conhecimento que ele ganhou, que ele adquiriu lá no palácio, ele preferiu ficar com o ensinamento de uma escrava, e essa escrava era sua mãe, que lhe falou de Deus na sua tenra idade. E a semente germinou. E quando a dissimulação chegou, quando a sua lealdade foi checada, ele disse: não, peraí. Ele preferiu ser contado com seus irmãos. Sabe por quê? Porque alguém teve convicção da sua lealdade, mesmo em terrenos ou em terreno extremamente crucial, extremamente difícil. Mas ela colocou, através da sua plena lealdade, a sua crença a Jeová, ela colocou, ela incutiu, ela ensinou Moisés. E
Quando a hora chegou para ele sopar, a luzinha acendeu, ele sopar, eu tenho aqui muito conhecimento científico, mas antes desse conhecimento científico, eu tenho conhecimento a respeito do Deus vivo, e eu fico com Ele. E acabando isto aqui, a sétima. Lembre-se, a lealdade é encontrada no terreno do sagrado. Relativizar a situação agindo politicamente correto, este é o campo simplesmente frequentado pelos dissimuladores. Eu trabalhei como pastor, eu assisti um vereador lá em Itajaí, eu fui assessor parlamentar dele por metade do mandato dele lá em Itajaí. E eu nunca vi aquele rapaz, aquele vereador, usar a palavra não. Ele tinha uma tática, ele tinha uma saída tão fantástica que ele dizia entre linhas 50 vezes não para a pessoa e dizia só um sim. E a pessoa ficava com o sim e esquecia os 50 não. Porque ele era dissimulado. Ele era o politicamente correto. Ele não sabia dizer não declaradamente. E eu, como assessor, desculpa a expressão, eu tinha que entrar na água, eu tinha que entrar no fogo, eu tinha que entrar na chuva, eu tinha que entrar no bueiro, eu tinha que fazer de tudo. Porque eu ia reclamar com ele e dizia, ô pastor Celso, te vira, faz aí, dá o teu jeito. Mas ele não dizia não, o não ficava para mim. Dissimulado, caboclo, terrível. Porque ele relativizava tudo. No campo da política, irmãos, o Brasil está onde está devido a esse comportamento, do politicamente correto, da meia-verdade, do fingimento, da traição, da mentira. Mas isso não serve dentro do campo do sagrado. Dentro do campo do sagrado não existe meias-verdades, irmãos. A palavra diz que o nosso falar deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna, porque Deus não age politicamente correto conosco. Deus é correto. Deus é justo. Deus é leal. E nele não há engano. Nós precisamos entender isso. E para acabar, a sétima lição diz assim: a lealdade requer análise. Sua lealdade está sendo testada. Pare e analise os fatos através de princípios e não de emoções. O caminho da análise, já vou encerrar, Joab, meu amigo, tu é meu amigo, né? Eu te conheci lá em ainda solteiro. Tua esposa, essa jovem senhora aqui? Rapaz, tu casou bem, né? Eu só vou passar uns minutinhos aqui, tá? A lealdade requer análise. Sua lealdade está sendo testada pare e analise os fatos através de princípios e não de emoções. O caminho da análise. 1. Analise o passado. Vida de quem fala e de quem se fala. Olha para a vida do humilhante, gente. Olha para a vida desse desgraçado. Ô pastor, não, é falta de graça na vida dele. Ele não tem graça. Olha para a vida dele. É lógico, aí o meu amigo teólogo ali, o pastor Paulinho, vai dizer assim, mas ele é um dissimulado, pastor. Ele vai esconder de todas as formas, vai tentar esconder
aquilo que ele é. Ele vai, porque ele é um traíra, ele usa de perfídia, de engano, de traição, de simulação, duas caras, bipolar espiritual. De todas as formas, ele vai se esconder, vai tentar esconder o real caráter que ele tem. Mas olha para ele, porque você vai achar. Sabe por que você vai achar? Porque você está dentro do campo do sagrado. Você está lidando com quem é fiel. Permaneça na fidelidade que o teu fiel revela. Vai mostrar quem ele é, quem ela é, seja quem for. Em segundo lugar, analise o insurgente e não remova os marcos. Ontem nós estávamos falando sobre marcos, né, pastor Paulino? Há muita gente, irmãos, que não reconhece os marcos da sua fé. Não reconhece. Nem sabe que existem, porque eles estão pautados em emoções. Gostam de mensagens que não têm fundamentação teológica. Correm, vão longe para ouvir coisas sem princípios bíblicos e sem o apoio divino. Não remova os marcos. Tu, porém, já estou encerrando, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Disse Paulo a Timóteo. E nós temos, irmãos, que continuar fazendo isso. Não remover os marcos, ficarmos estabelecidos naquilo que aprendemos. Eu vou fechar aqui. Amém? Aleluia. Aleluia. Deixa Deus trabalhar com você. E que tudo que estamos falando aqui possa servir, que é a intenção do pastor. É a minha intenção, como colaborador, poder ter montado isso aqui para você, para que você possa realmente reagir. E eu só quero fazer uma pergunta, e já vou largar esse microfone. Como você está reagindo dentro do campo do sagrado? Está tudo bem lá? Deus te abençoe.